trauma da cabeça, coluna vertebral e medula espinal. Caro cursista, bem-vindo. Sou o Cabo Macedo do 6º Grupamento de Bombeiros, EB Ponta da Praia, aluno do curso DERREM 1 de 2024. Estaremos hoje aqui falando um pouco sobre trauma de cabeça, trauma de coluna vertebral e medula espinal. Os objetivos dessa aula, ao final da aula, nós podemos definir o que é uma lesão cerebral traumática, a anatomia do encéfalo, tipos de lesões de cabeça, sinais e sintomas da lesão cerebral traumática, o tratamento da lesão cerebral traumática. Vamos falar também sobre lesão traumática de coluna, anatomia da coluna cervical e da medula espinal, tipos de lesões de coluna cervical e medula espinal, além de seus sinais e o seu tratamento. Trauma de cabeça. A lesão cerebral traumática é a causa mais frequente de morte e incapacidade entre crianças nos Estados Unidos. São mais de 1 milhão de crianças sofrendo lesão por ano. Geralmente está relacionado a uma pancada muito forte na cabeça. Acidentes automobilísticos são a principal causa desse tipo de lesão, principalmente entre pacientes de 5 a 75 anos. Algumas vezes, lesões intracranianas graves podem estar presentes com evidências mínimas ou ausência de trauma. Quando o couro cabeludo é lesionado, pode gerar uma grande hemorragia. E em lactantes é mais perigoso, pois pode acumular uma grande quantidade de sangue na caixa craniana. Essa é uma foto do encéfalo. Ele é dividido em cérebro, na parte frontal, parietal, temporal e occipital, além do cerebelo, com a sua parte do tronco cerebral, o mesencéfalo, a ponte e a medula. Na figura à direita, vocês podem visualizar a distribuição do encéfalo. A fisiologia. É fundamental que os neurônios cerebrais recebam um fluxo sanguíneo constante para o fornecimento de oxigênio e glicose. A pressão de perfusão cerebral é a pressão disponível para empurrar o sangue no cérebro. Ela é calculada utilizando a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. A autorregulação é um processo do próprio encéfalo para manter sempre o fluxo sanguíneo cerebral. E o cérebro, o encéfalo, obtém a autorregulação ajustando a resistência vascular cerebral. São tipos de lesões cranianas. A lesão cerebral primária, que ocorre no momento do trauma e se refere a qualquer lesão devido ao trauma inicial. E a lesão cerebral secundária. Essa lesão adicional de estruturas que não foram prejudicadas no momento do impacto, no primeiro trauma. Essas lesões, elas podem ser intracranianas, de causas intracranianas ou extracranianas. Intracranianas, as lesões são causadas pelo efeito de massa, síndrome de clínicas de herniação, isquemia, edema cerebral, hemorragias intracerebrais, obstrução venosa, hipertensão intracraniana. As causas extracranianas de lesão secundária são a hipotensão, a hipóxia, hiperóxia, hipocapnia, hipercapnia, hipoglicemia, hiperglicemia e obstrução venosa, devido ao uso do colar cervical. Alguns tipos de lesões específicas de cabeça e pescoço. Nós temos lesões no couro cabeludo, fraturas de crânio, lesões faciais, trauma ocular e orbital, ífema, fraturas nasais, fraturas mandibulares, lesões laríngeas, lesões de vasos cervicais, lesões encefálicas e hematomas intracranianos. Aqui temos alguns exemplos de lesões. Nós temos um hematoma epidural, na primeira foto. Temos também um afundamento de crânio e uma lesão de couro cabeludo. Os principais sinais e sintomas de lesão na cabeça e pescoço são sangramento na cabeça ou no rosto, saída de sangue pelo ouvido ou nariz, pupilas desiguais, perda de consciência, sonolência ou dificuldade de acordar, náuseas ou vômitos, cefaleia de intensidade crescente, dificuldade para falar ou qualquer outro sintoma neurológico, convulsão, fadiga física e problemas para reconhecer pessoas e lugares. E o seu tratamento é realizar primeiramente análise primária e secundária, fazer o controle da hemorragia, lembrando de não aplicar
curativo compressivo em fraturas com afundamento ou abertas, a menos que haja uma hemorragia significativa. Manter as vias aéreas pérvias, manter a oxigenação suplementar, sempre acima de 94% da saturação, avaliar a colocação do colar cervical, caso necessário, faça estabilização com as mãos. Cuidado para não deixar o colar nem muito apertado, nem muito solto, pois isso pode influenciar na vítima, e realizar o transporte ao hospital de referência. Já quando falamos de trauma da coluna vertebral e da medula espinal, falamos do LTC, a lesão traumática da coluna. Ela é potencialmente fatal, dependendo da região da coluna que estiver lesionada. A lesão dos componentes esqueléticos pode não resultar em dano da medula espinal. A sua movimentação errada pode levar a vítima a ter uma lesão secundária. Identificar essas lesões é importante para que se realize a estabilização apropriada para o paciente. Quase metade de todas as lesões ocorrem na faixa etária entre 16 e 30 anos, sendo que os homens representam 80% das pessoas lesionadas. Falando um pouco da estrutura da coluna vertebral e da medula espinal. A coluna vertebral é composta por 33 ossos chamados de vértebras. Estas são divididas da seguinte forma: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. O crânio fica em cima da primeira vértebra cerebral em forma de anel, chamada de atlas, havendo pouca estabilidade óssea. Para isso, a estabilização necessita dos ligamentos crânio-cervicais. A medula espinal é uma coleção de neurônios que carregam sinais de saída e de chegada entre o encéfalo e o restante do corpo. Ela é composta por uma substância cinzenta e uma substância branca, sendo que a cinzenta carregam as células nervosas e a branca os tratos medulares anatômicos. Uma súbita aceleração, desaceleração ou força lateral sobre o corpo pode comprometer a medula espinal. Aqui nós temos duas imagens, na qual nós podemos visualizar a coluna cervical, torácica, lombar e sacrocogínea, e à direita a medula espinal. Tipos de lesão da coluna e medula. Nós temos lesão esquelética, fraturas por compressão, explosivas, subluxação, disco ligamentar, sobrecarga axial, hiperflexão ou hiperextensão, concussão medular, compressão medular, laceração medular, transecção medular completa e incompleta, síndrome medular anterior, síndrome medular central, síndrome de Brown-Séquard, perfusão da medula espinal, traumas fechados e traumas penetrantes. Os principais sinais e sintomas são dor e hipersensibilidade no pescoço ou nas costas, dor à movimentação do pescoço ou das costas, dor à palpação da parte posterior do pescoço ou da linha média das costas, nível de consciência alterado ou intoxicação clínica, paralisia, paresia, dormências ou formigamentos, sinais e ou sintomas neurológicos focais, deformidade anatômica da coluna, presença de lesão de distração, incapacidade de comunicação, defesa ou contratura muscular no pescoço ou nas costas, sinais de choque neurogênico e nos homens, priapismo. O tratamento deverá ser realizado uma análise primária e secundária. Movimentar a cabeça do paciente para a posição neutra, a menos que seja contraindicado. Verificar a capacidade motora, resposta sensorial e circulação. Examinar o pescoço do paciente, realizar a imobilização da coluna com uso do colar cervical, desde que não afete as vias aéreas ou represente agravo à lesão. Limitação da movimentação do paciente. O uso da prancha longa com tirantes headblock, maca scoop ou colchão a vácuo. Imobilizar o tronco da vítima de modo a não mover em nenhuma direção. Utilização de coxins para estabilização e posicionamento da cabeça. Imobilizar membros superiores e inferiores e realizar nova análise da vítima e transportar. O conteúdo apresentado não esgota o assunto, para tanto, recomendo a leitura do PHTLS e do protocolo de resgate do Corpo de Bombeiros. Bons estudos e até a próxima aula.